você emergir. O meu desafio é não rir sozinho, igual um idiota ouvindo MRG. Mas é bem difícil, pois o Diogo Braga e sua mente não param de me surpreender. Traz no feed um novo download, me ensina a baixar. Matadores, vos entendo agora. Por favor, me ensine como matar um robô. Um robô. Boa tarde. Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes de quadrinhos, meus amigos. Let's do it! Rock that world! Rock that world! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso fazendo milagre, Solano. E daqui também Diogo, me dê um ar-condicionado, pelo amor de Deus, Braga. Olha aí, Didi Braguinha, que veio de Brasília, cujo clima é mais seco que o quê? Que lagarto no sol? Cara, mas é bizarro, assim. O Rio de Janeiro está passando por uma situação absurda. Eu acho que muitas pessoas devem estar pecando no Rio, porque esse calor é com certeza uma punição por alguma coisa, sabe? A sensação térmica aqui chegou a 55 graus. nesse final de semana que passou agora, no primeiro dia do verão, né? Cara, 55 graus no primeiro dia do verão significa que vocês estão fudidos. I am the devil. And I am here to do the devil's work. Eu vi uma vez um engenheiro explicando por que a sensação térmica vai ficando pior, né? Claro que... O engenheiro? O engenheiro, por conta da... Porque você não acredita na engenharia também, Diogo? Ah, porque, porra, engenheiro faz tudo, né? Dirige táxi, abre loja, faz tudo engenheiro, né? Pois é, né? Nesse nosso Brasilzão aí de oportunidades. Mais uma vez, o povo brasileiro me honrou com a sua confiança. Mas ele estava falando da coisa do asfalto, do aço dos prédios e como que o calor ele vai se concentrando e fazendo realmente uma estufa. Porque se você for para um lugar que não tenha essa arquitetura, digamos, a sensação térmica não tá absurda assim. Pois é, a Brasília, mas Brasília é diferente porque o clima de Brasília é muito diferente. E a gente não chega a temperaturas tão extremas. Mas se Brasília fosse no Rio, ia ser pior. Cara, peraí. Se qualquer lugar fosse nesse local... Não. No sentido de que o seguinte, Brasília é muito mais concreto. Mas é muito espaçado. O Brasília tem espaço entre as coisas. Não existe um prédio colado no outro, sabe qual é? É tudo espaçado, sabe? Tipo, na verdade, Brasília tem poucos prédios. Na verdade, você não sente calor em Brasília porque você nunca tá na rua andando. Não, se você tá na sombra em Brasília, baixa uma árvore, você se refresca. Agora, é engraçado, eu sempre comentei de que eu preferi o frio extremo ao calor extremo. Aquela coisa, né? O calor, você vai tirando roupa, você fica nu e continua com calor. Mas você liga o ar. Mas quando você não tem ar, pensando em termos naturais, acabou, né? Você fica pelado e continua com calor. O frio, você pensa, mas você pode botar alguma coisa, pode entrar dentro de algum lugar. Mas quando o maior frio que eu passei foi agora em Nova York. Pegamos menos 8 graus. Não, e aí eu de lá tweetando, eu falei, porra, menos 8, é muito desagradável, não sei o quê. Aí o Easy Nobre virou e falou assim, cara, aqui no Canadá, em, acho que fevereiro, faz menos 30. Menos 30 graus, Beto, Diogo. Então, Afonso, como eu acompanho esse negócio de futebol, essa galera que sempre vai lá na Europa jogar e volta pro Brasil, sempre perguntam pra eles, frio ou calor? Os caras falam isso. Eles falam, cara, vocês não têm noção do que é o frio. Pois é, eu tô mudando de opinião. Acho que o frio extremo é pior. Uma pergunta pra gente fechar esse bloco aqui, que com certeza em breve o Rio vai precisar de um milagre. Você prefere ter uma relação amorosa com sua digníssima num calor, naquele calorzinho, ou naquele friozinho bacana debaixo das cobertas? Calor não dá. Calor eu paro. Calor. Mas o calor é sensual. Eu prefiro o calor. Sensual é o cacete. Não, você tá maluco. Caraca! Eu sou do time do Corpos Suados. Porra, é simbólico, cara. Cara, tem umas coisas que só funcionam no cinema. Você com calor extremo pingando em cima da sua mulher é muito desagradável. É mais pressão, cara. Eu vou te dizer assim, eu me sinto
Wolverine sem adamantio, sabe qual é? Aqueles espinhos loucura, eu me sinto um animal. Eu também sou a favor desse aí. Caramba. Bom, opine aí embaixo, nos comentários, e no episódio que vem a gente lê e vota o mais esquisito. Exatamente. Por favor, vamos agora direto para o milagre que precisamos, porque a situação tá ficando preta. Kimota! Amigos, o sonho de voar está de volta, rapaz. No ano de 2014, no seu finalzinho, a Panini bota nas ruas um dos maiores clássicos do mundo dos quadrinhos, da era de ouro dos quadrinhos, Afonso. Miracle Man de Braguinha está de volta às nossas mãos, rapaz. A Panini. 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 Não. Uma vez só que não pagaram tanto assim. Está de volta, meus amigos, no ano de 2014, no finalzinho do ano, um herói que surgiu em 1954, rapaz. São mais de 50 anos de poderes milagrosos através do universo. Milagrosos nada, porque tudo do Miracle Man é baseado na energia atômica. Inclusive, a palavra Kimota, ela significa atomic ao contrário. O que pra mim foi um choque. Sério? Pra mim foi um choque, porque o Miracle Man, só para as pessoas se situarem numa coisa curiosa, a revista número 1 do Miracle Man, de 1985, quando ele foi relançado, eu despachei na casa do Afonso alguns anos atrás, tipo, quase todos os meus quadrinhos. E essa revista está lá, assim, o Miracle Man. E eu só tinha essa revista, eu nunca li nada do Miracle Man além dessa revista. Só que eu achava muito legal, porque você pensa, a revista foi lançada em 85. Em 85 eu tinha 3 anos de idade. Então eu tive um contato com o Miracle Man ali próximo aos meus 10 anos de idade. E eu achava demais, cara, achava muito legal, mas eu nunca tinha na minha vida notado que Kimota era Atomic. Mas o lance é o seguinte, a Miracle Man, cara, na verdade ela foi lançada em 54, né? Ele foi criado em 54, teve suas edições publicadas até 63, e depois teve um pause. Vamos dizer que era uma época sombria onde os milagres não estavam rolando facilmente. E aí ele voltou em 82. Por favor, Afonso Solano, dê-nos uma sinopse explicativa wikipídica. Pois é, assim, a história de publicação do personagem, ela é um pouco confusa e, enfim, eu acho que nem merece a gente se aprofundar tanto. Acho que o que a gente pode abordar é que ele começou como Marvel Man, personagem muito semelhante ao Capitão Marvel, assim, era um repórter chamado Mickey Moran, seguindo aquela coisa, né, dos quadrinhos antigos de Peter Parker, Clark Kent, Mickey Moran, tudo MMCC. Não, e ele trabalhava no Clarim Diário. Pois é. Mas essa parada do Clarim Diário, só para as pessoas entenderem, é porque o Miracle Man ele era um herói inglês. E o Super-Homem tava fazendo muito sucesso. E o cara que criou o Miracle Man, ele já tinha tido a ideia de fazer um herói chamado Capitão Thunder. Só que Capitão Thunder já existia. Sério? E eram os primórdios do Shazam. Exato, ele foi uma alternativa também ao Shazam. Cara, é o que eu tô falando, né? Ele foi um período ali de criatividade, de Ctrl-C e Ctrl-V entre as editoras, né? Uma querendo superar a outra com seu super-homem, entre aspas. A DC, inclusive, processou, cara, o criador do Miracle Man, falando que ele era uma cópia do Super-Homem. Ah, mas não era cópia. Se a gente seguir o exemplo do Fantástico Filmes Incríveis, ele era uma evolução porque ele já não usava capa. Então, olha só, é interessante a gente analisar a história dos super-heróis, porque a essência do super-herói, super-homem, abrindo e fechando as aspas, ela costuma vir ou do herói da magia ou o herói da ciência. Se a gente for, né, olhar cada um. O Capitão Marvel, ele é um herói da magia, né? O Billy entrou lá na caverna e os poderes mágicos, diga a palavra mágica, você se transforma com... Enfim, cada letra é um sábio, um poderoso, um deus e tal. Tanto que Shazam é de trás pra frente magia. Say what? Mentira. Não. É só
enquanto outros heróis sofriam acidentes com compostos químicos, né? Ou alguma coisa assim, ou uma aranha radioativa. Com o quê? Compostos químicos, é verdade, sim, é. Caraca, esse é o estado da nossa literatura nacional. É uma vergonha isso. O Miracle Man, ele se destaca, de certa forma, naquela época, por unir essas duas estéticas, porque quem aparece pra ele para conceder os poderes é um astrofísico mágico. É maneiro que, assim, nessa primeira história que a gente lê do Miracle Man, que é muito bacana, eles estão lutando contra a Gestapo científica. Cara, isso é demais. Cara, os caras, eles estão no futuro longínquo de 1981. E eles resolvem voltar para o passado. E quando eles voltam, eles querem dizimar a parada toda, paraná, e aí a família Miracle tá tentando resolver os problemas lá, e eles têm uma ideia. Eles falam, cara, já sei, vamos avançar para o futuro dos caras, e de lá, nós detonaremos todas as máquinas deles, e eles não terão como voltar para o passado. E aí a maneira como eles voltam, eles simplesmente voam na velocidade atômica. Estamos falando então da primeira parte dessa edição da Panini. Que nos apresenta as histórias originais mesmo, com os desenhos super tosquinhos e esses conceitos super científicos da época, né, de 1950, 1960 posteriormente. E eu encarei essa revista, então, já dando a minha opinião junto com vocês. O melhor termo cunhado pelo Afonso, por favor. Como um registro histórico. Cara, eu achei excelente esse termo, porque realmente, cara, o Miracle Man, ele é antigaço, né, cara? E é uma coisa antiga boa, porque por mais que você leia, por mais que seja antigo, e você saiba que ele tem aquela coisa de agora eu vou dar o meu golpe carpado, e aí ele anuncia o golpe antes de bater, aquela coisa clássica do herói, do vilão antigo, né? Cara, é uma revista que vai, sabe? Ele preza por trazer uma ficção científica com elementos tentando se prender ao que existe de verdade, sacolé? Tipo, tanto que essa parada dele voltar no passado, ele acelera uma velocidade tão grande que ele avança no tempo. Não deixa ele ter um pseudo-princípio ali, né? Ouvintes, eu não tô falando que é assim. A revista, né? Eles pegavam um princípio que estava sendo difundido e extrapolavam. É a coisa da pseudociência nos quadrinhos mesmo, nos filmes. Cara, e assim, esse negócio de registro histórico, eu vou reforçar, porque ela tem 3 momentos do Miracle Man, que eles foram lançados. E aí você tem o original, que é aquela coisa bem em quadrinhos, era de ouro, né? Uma coisa simples, o herói vem resolver o problema, ele é incrível e todo mundo adora ele. E aí você volta pra 82, você conhece a família Miracle Man, sei lá, né? E aí todo mundo volta no tempo e tal. E depois você tem a versão de 85, que já é uma coisa naquela pegada que o Alan Moore, o Neil Gaiman, o cara chato lá que eu não gosto, Frank Miller. Mas aí é o seguinte, cara, esse renascimento do Miracle Man, ele é um salto, né, de arte absurda. Os desenhos são bem, bem melhores, inclusive um detalhe, assim, que eu achei impressionante, bem legal, de pintura ou de traço. E eles fazem aquela velha palavra hipster, né, da desconstrução. Estamos construindo a música, né, reinventando. Uma coisa que a gente falou um pouquinho no Flex Mentalo, né, no episódio Flex Mentalo, em que ele faz um renascimento do herói, onde o herói, ele lembra da origem dele super tosquinha na era de ouro dos quadrinhos, aquela coisa, a família Miracle Man. E aí quando ele conta para as outras pessoas, tipo, você não lembra de quando eu apareci, eu salvei o mundo da Gestapo científica? E as pessoas meio tipo, cara, isso nunca aconteceu, isso é muito tosquinho, parece que você tá falando de uma história em quadrinhos. Então eu me interessei para ver onde que eles iriam levar esse herói, de onde ele veio, né? Ele acha que ele tem um passado super tosquinho de quadrinhos e as pessoas falam, cara, você saiu de uma revista em quadrinho? Que porra é essa? Então eu fiquei curioso. Tem um lance também, Afonso, que é pro entendimento, assim, dessa revista que a Panini tá lançando e do que vai acontecer no futuro, que assim, em 2009 a Marvel conseguiu os direitos do Miracle Man, né? Então aí eles começaram a recolocar o personagem pra provavelmente trabalhar ele com histórias novas, colocar no universo Marvel. Você não entende, você tá olhando como um cara que gosta de quadrinho. Olha como empresário. A Marvel meteu o Guardiões da Galáxia, que é exatamente igual, mentira, não é exatamente igual, mas a história ela era antigaça, foi refeita em 80 e pouco e teve várias versões e agora foi pro cinema. O Miracle Man, ele era antigaço, foi refeito em 80 e pouco e agora ele vai pra onde? Pro cinema, mano. Sim, com certeza, mas você tem que forçar o cara nos quadrinhos de novo, você tem que reapresentar pro público inicial. O público... Até que tá, Guardiões da Galáxia não fizeram isso.
Eles lançaram as revistas. Não. Eles recolocaram os Guardiões da Galáxia agora em 2008 e aí depois trouxeram pro cinema, mas eles reposicionam o personagem nos quadrinhos. E essa é a importância que eu acho dessa revista aqui da Panini. Porque assim, já vou dar minha opinião e minha nota. Eu nem achei uma revista incrível, tá? Não é tipo, você vai pegar e você vai falar, caralho, pô, mudou minha vida. Mas só a sensação que você tem ao ler o começo de um personagem muito importante, um personagem que durante muito tempo as pessoas queriam trabalhar ele, mas era muito difícil por questão de direitos autorais e tal, todos os processos que o personagem teve. Você já tem nessa revista olha aí, Afonso, documento histórico sobre a Era de Ouro dos quadrinhos e a sua evolução. Então eu acho que assim, pra quem quiser pegar um personagem bem do início, como ele vai ser retrabalhado, esse é o caminho. A Era de Ouro, só pra quem não sabe, ela foi de 38 até meados dos anos 50, e o lance é o seguinte, o Miracle Man, na Era de Ouro dos quadrinhos, ele era o maior herói na Inglaterra, era o que mais vendia, que as pessoas mais gostavam. Então assim, é uma revista clássica que você tem na mão. Você vai aprender de verdade como era, na verdade, o quadrinho, o desenvolvimento do herói, como as pessoas enxergavam o herói. Exatamente. Você vai aprender como é que dá um soco cruzado com o Kid Miracle. Oh my God, that's awesome. Esses termos são muito legais, Não, e isso é que é o maneiro, né? Que é o Kid Miracle Man, o Young Miracle Man e o Miracle Man. Mulher não tinha nesse trio aí, né? Depois vem, se não me engano. Mas era uma época em que ainda o mundo não enxergava as mulheres. Até hoje não enxerga como igual, né? Elas estão lutando, mas era pior nessa... Mulher, termine nosso bolo enquanto vamos salvar o mundo. Eu dou 4 robôs gigantes pelo registro histórico, que é essa revista. Sim. Mas, cara, é um herói muito clássico que a gente ouviu muito falar e conheceu muito pouco, leu muito pouco. Então chegou esse momento de entender um herói que tá há muito tempo aí na história dos quadrinhos. Diogo Braga, carregue seu soco atômico e desfira contra robôs gigantes aqui. Em quantos você dará para Miracle Man? Cara, eu nunca tinha ouvido falar de Miracle Man. Tanto que quando a gente veio falar sobre ele, eu tava falando que era o Machine Man. Direto, Beto, quando é que mesmo a gente tem que gravar o episódio do Machine Man? Cara, é muito engraçado porque eu gosto muito de revista antiga, né? Eu coleciono muitas revistas, aqueles compilados que lançam, tipo, Biblioteca Histórica Marvel, Biblioteca Histórica não sei o quê. A própria teve uma coleção que foi lançada pela Panini há um tempo atrás, que foi um especial de aniversário do Batman, que é Batman 70 anos. Porra, tinha as histórias mais importantes pra eles do morcego. E é a mesma pegada, né, de quadrinhos. E você começa desde o início, cara, mostrando aquela cor chapadaça, colorização pontinho, sabe qual é? Porra, que animal. E é maneiro que, assim, lendo o Miracle Man agora, cara, o Miracle Man ele já era uma parada muito superior em questão de narrativa, sabe? Eles explicavam menos os cortes de um quadro pro outro, sabe? O Batman no início, o pulo é muito grande, lógico, você tem décadas de diferença entre o Batman do começo e o Miracle Man, mas, cara, a narrativa é completamente diferente. Por exemplo, o Batman ia para o aeroporto. Ele tinha que dizer que ele ia para o aeroporto e depois apareceu o aeroporto, porque as pessoas não estavam preparadas para esse super corte, sabe? De repente ele está no aeroporto, sabe? Isso é foda. No cinema era muito assim, né? Tudo era muito explicadinho. Fulano, você chegou agora do aeroporto? Sim. Não, isso pra quem estuda cinema e estuda a história do cinema, é muito clássico, porque quando você fala sobre a evolução da edição, da montagem dos filmes, é uma coisa bem simbólica. Por exemplo, o cara ia viajar para outro país. Tinha que se mostrar o cara fazendo as malas e entrando no avião e o avião subindo e descendo. Porque se não mostrasse isso, as pessoas não associavam que ele tinha viajado. Era como se o cara tivesse se teleportado para outro lugar. E hoje em dia, vou para Berlim. Próxima cena ele está em Berlim. Ponto. Com um símbolo atrás de Berlim. Alguém falando alemão, sabe? A gente já chegou numa evolução dentro dessa parte de cinema, de narrativa tão grande que nós não precisamos mais. E é interessante que o Miracle Man ele já é avançado em 50 e pouco. Então é muito, muito bacana perceber essa pequena evolução, ver essas coisas toscas. Por exemplo, o Miracle Man, ele veste uma roupa de mergulhador sem capacete. Ele tem umas bolinhas, né? A roupa dele, ele é um mergulhador. Falta só aquela mega bota pesada, sabe? Tipo, mas é um mergulhador, cara. E tu fala, caraca, puta, é meio Star Trek a parada, sabe? O Kid, o filhinho, sei lá, o molequinho, o Kid Miracle, ele, meu irmão, ele é violento pra cacete. Eles estão esmurrando uns capangas lá. Aí uma hora ele vira e fala assim, o Miracle vira pra ele e fala assim, não vamos detonar esses caras não, porque a gente vai interrogar eles. Aí o Kid Miracle, esse aqui não dá mais porque já destrocei a mandíbula dele. Aí tu, caraca, moleque. Cara, eu achei muito bacana, realmente eu acho que o Afonso ele classificou da melhor maneira possível como, acho que o nome do episódio tinha que ser Miracle Man, o documento histórico. Eu acho que é importante, é bacana, principalmente porque daqui a pouco tem o caso 20. Vamos ter Miracle Man no cinema. Então, pra mim, 4 robôs gigantes.
Afonso Solano, chegou a sua vez. Quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para Miracle Man? Miracle Man é uma revista realmente com uma proposta diferente de muitas que a gente apresenta aqui para vocês, ouvintes e ouvintas. Você tem que embarcar como se tivesse adentrado uma cápsula temporal. E chegou lá numa época super machista e numa época levemente maniqueísta, aquela coisa do vilão tem cara de japonês, né? Era uma época que o estrangeiro era visto como o mal, né? Aquela coisa do se você for ver a história dos quadrinhos da Marvel mesmo, a coisa do Namor, né? O Namor tinha cara de oriental, não era por acaso. Não é porque ele era um Atlante, é porque eles queriam mostrar que o estrangeiro era um vilão. Não, ainda mais que é engraçado que a primeira história do Namor foi o Namor lutando contra o Tocha Humana quando ele era robô. Mas assim, a bem da verdade, esse tipo de coisa, ela é bem menor em Miracle Man do que nas revistas da Marvel nos Estados Unidos, porque ele é em inglês e a Inglaterra tinha uma visão um pouquinho mais avançada nesse ponto, né? Eu curto bastante o ponto de vista de quadrinhos da Inglaterra, eu curto muito a revista 2000 AD, a coisa toda do Juiz Dredd, grandes personagens que surgiram lá. O Miracle Man também foi um personagem que passou direto por mim, e só fui conhecê-lo melhor agora. Achei muito interessante, tanto você olhar como eram as histórias dele no princípio, como o Diogo falou, super tosquinho, o meu golpe vai atravessar o seu campo de força, e a Gestapo melhor nome, né? Gestapo científica. Ele realmente explorava o que a ciência achava que ia ser dali a alguns anos, e isso é muito divertido. Você vai entender esse arquétipo do super-homem que todas as editoras, todas as pessoas estavam tentando desenvolver, e isso acontece até hoje. O Sentinela da Marvel Comics usa a mesma estrutura, inclusive a desconstrução do passado dele depois. Então é interessante você enxergar essa dinâmica aí dos criadores de quadrinho. Eu dou 3.5 robôs gigantes. Acho que você, enquanto amante dessa nona arte, deve conhecer Miracle Man para entender melhor o que você gosta hoje. Afonso Solano, se você fosse ter um golpe especial, qual seria o seu golpe e o nome dele? Pra gente fechar bonito. É o Punho Heisenberg. Porra, termina o soco e fica uma porrada de cristal azul no chão, né? Mas tô tentando usar a ciência aqui, né? Punho da ciência, talvez. Punho da ciência, caraca. Maneiro, gostei. Aproveitando então, só deixar aqui uma informação de bastidores pros ouvintes. Pessoal, o Roberto saiu pra cagar. Exato, fique registrado. Fique registrado, e é assim que a gente termina esse primeiro bloco. A intimidade, né? Amigos, chegamos nos e-mails, a última leitura de e-mails de 2014, e dessa vez Afonso e Didi foram se divertir, viajar, curtir a família, enquanto eu tô aqui trabalhando pra falar com vocês, pra vir aqui pra deixar pra vocês um Feliz Natal, que passou já, mas um Feliz Ano Novo, que tudo no ano de 2015 seja espetacular e que vocês voltem, porque nós, matadores, precisamos de todos vocês aqui pra que o ano de 2015 seja um ano de crescimento e de muito avanço. Avante, matadores, e até o ano que vem. Um Feliz Ano Novo para todos e um beijo.